Salve galera, mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da concordância nominal, beleza? Vamos então à nossa aula. Regra geral em relação à nossa concordância nominal. Primeira coisa que vocês têm que saber ali que é interessante: os adjuntos adnominais concordam em gênero e número com o substantivo que funciona como núcleo. O que quer dizer em relação a isso? Tá vendo a frase embaixo? Todos os alunos interessados continuam presentes. Repara que nós temos uma palavra que é muito importante, que é justamente o substantivo alunos. Esse é o termo mais importante que nós encontramos aí em relação à nossa concordância nominal, regra geral. Se o termo alunos, que é o meu núcleo, está no masculino plural, consequentemente os termos que funcionam como satélites, como por exemplo interessados, que é o adjetivo, todos, que é o pronome, e os, que é o artigo, eles vão concordar com o meu núcleo, que é alunos. Não só, se vocês observarem, nós temos uma outra palavrinha lá do outro lado que também é o adjetivo, que é o termo presentes. Então todos esses termos, eles flexionam concordando em gênero e número com o elemento a que se refere, que é o núcleo alunos. Na língua portuguesa isso é muito usual, afinal de contas, o nosso plural ele se dá a partir do momento que o núcleo vai para o plural. Reparem que a gente pluraliza sempre todos os termos, diferente do que acontece, por exemplo, com o inglês, que basta de repente o único termo ir para o plural porque toda a frase vai para o plural. No caso do português, não. É necessário que todos os termos eles venham ao plural concordando com o meu núcleo. Casos especiais de concordância. Primeira situação: quando eu tenho mais de um substantivo para um único adjetivo. Nesse caso, eu usei o adjetivo novo, que pode flexionar com o termo a que se refere. Observa aí que nós temos dos exemplos abaixo sempre dois substantivos e um espaço para colocar esse único adjetivo. Olha o que eu tenho ali: carro e moto. Se eu de repente colocar o termo novo à frente concordando com esses dois termos, qual seria a minha concordância? Nós temos nesse caso duas situações. Ou eu posso concordar com os dois termos simultaneamente, nesse caso eu teria plural, ou eu posso concordar com o mais próximo, nesse caso eu teria moto, então singular. Mas olha que interessante, não temos o termo carro, que é o termo masculino, e moto, que é o termo feminino. Então o meu masculino, o meu termo predominante vai ser plural masculino. Lembra que sempre o masculino prepondera sobre o feminino na língua portuguesa. Então as duas concordâncias possíveis nesse caso são justamente essas duas aí. Ou novos, concordando com os dois termos, ou nova, concordando somente com o mais próximo. No caso abaixo, a mesma coisa. Eu posso concordar com os dois, portanto novos, ou concordar com o mais próximo, portanto novas. E embaixo também a mesma coisa. Eu posso concordar com os dois e também posso concordar com o mais próximo. Mas olha só que coincidência. O termo carros já é masculino plural. Então, só nos resta apenas uma concordância possível, que é o termo novos. No exemplo de baixo, nós temos dois termos femininos. Portanto, eu poderia concordar com o mais próximo, bicicleta nova, ou para o plural feminino nesse caso, novas. Agora, olha que interessante. No último exemplo, dos dois últimos exemplos, eu tenho situações que revelam a seguinte situação aí, ó. Eu tenho o adjetivo que vem à frente agora. E toda vez que ele vier à frente dos dois substantivos a que se referem, significa o seguinte, que eu vou só concordar com o mais próximo. Então seria novo, carro e moto, ou embaixo, novas, moto, motos e carros. Então segue uma atenção muito especial para vocês. Toda vez que eu concordar com o mais próximo, o nome da concordância é concordância proximal a. Toda vez que eu concordar com os dois, eu tenho a concordância lógica ou gramatical, letra B. E aí segue uma outra observação. O adjetivo posposto ao substantivo ocorre concordância proximal ou concordância lógica, como vocês viram. Agora, quando o adjetivo ele vier anteposto aos substantivos, então somente a concordância proximal. Beleza? Vamos para o número 2. Número 2. Quando eu tiver mais de um adjetivo para o único substantivo, qual o tipo de concordância possível? Dá uma olhada nesses dois exemplos aí do número 2. Repara que nesse caso eu tenho apenas um substantivo que está em destaque, que é a cultura, no primeiro exemplo. Já o adjetivo são dois, japonesa e italiana.
Repare que essas duas construções são plausíveis de acontecer. Ou você permanece e mantém com o termo cultura do singular, e dessa forma o segundo termo, italiana, por exemplo, ele vem acompanhado de um artigo definido, ou, no caso de baixo, você coloca o substantivo no plural e tira o artigo definido antes do termo italiana. Número 3, bastante. Toda vez que você tiver dificuldade com o termo bastante, basta você equiparar o termo bastante ao termo muito. Se eu tiver o bastante no singular, eu teria muito no singular. Se eu tiver bastantes, plural, muitos, plural, e assim por diante. Então dá uma olhada nesse primeiro exemplo aí. O que será que cabe? Não cabe muitas pessoas compareceram, plural? Então seria bastantes pessoas compareceram. Olha só do segundo caso, tomou medidas para efetivar as conquistas. Essa construção está ao contrário, está invertida. Tomou muitas medidas, muitas, bastantes também. E por último, estavam todos muito preocupados, singular, bastante preocupados, certo? Olha só o espaço sendo preenchido aí. Quarta regra, meio. Quando eu devo usar meio, variável ou invariável? O meio ele vai ser variável quando ele for equivalente ao numeral a metade. E vai ser invariável quando for equivalente a um pouco. Por exemplo, no primeiro espaço que fala de uma hora determinada, já era meio-dia, metade de um dia. E meia hora, metade da hora. Por isso foi para o feminino. Comi metade da maçã, então comi meia flexionando maçã. As portas estavam um pouco abertas, então não flexiona, meio abertas. Olha como é fácil. Outra situação, próprio, mesmo, anexo, kit, obrigado. Todos esses termos concordam ao termo a que se refere. Perceba o primeiro espaço em que eu vou utilizar o termo obrigado. Repara que quem disse obrigado foram as alunas, plural. Consequentemente, muito obrigadas, exatamente, obrigadas, porque são meninas, alunas. Se fosse uma pessoa só, ela diria obrigada, certo? Elas, o termo mesmo, se concorda com o termo a que se refere, elas mesmas arrumaram os altares, certo? Terceiro exemplo, eu vou utilizar o termo anexo. As cartas seguem anexos aos documentos. Ah, como assim anexos? O termo anexo se refere aos documentos e não às cartas. E por último, se eu for utilizar o termo kit, kit é de acordo. Todos os jovens, plural, estavam quites, plural, com serviço militar. Número 6. E expressões como é proibido, é bom, é necessário e assim por diante. Como funciona? Esse primeiro espaço aí, água é bom para a saúde. Por que isso? Porque antes de água não tem determinante e essas expressões elas só vão variar se tiver determinante na frente. Agora, olha o segundo exemplo. A água é boa para a saúde, porque nesse caso eu tenho o determinante a na frente de água. A mesma coisa acontece com outros exemplos que também situam essas situações todas. A entrada de menores é terminantemente proibido, porque não tem determinante antes de entrada. Mas embaixo há entrada, então proibida. E embaixo seria necessário ou necessária sua intervenção. Repara que tem o determinante antes de intervenção, que é o pronome possessivo sua. Então, necessária sua intervenção. Regra geral, da ocorrência de determinante ocorre flexão. Caso contrário, permanece invariável no masculino singular. Perfeito? Próximo, topônimos plurais. Número 7. O que seriam topônimos plurais? Seriam nomes de lugares, só que no plural. Andes, por exemplo. Toda vez que eu tiver Andes antecedido de determinante, então o verbo que acompanha vai para o plural. Os Andes são uma cadeia montanhosa. Agora, embaixo, Andes é uma cadeia montanhosa. Mesma coisa que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está agindo, perdão.
e os Estados Unidos estão agindo. Regra geral, da ocorrência de determinante varia, caso contrário, permanece invariável, permanece no singular. Perfeito? Alerta número 8. É sempre invariável. Ele nunca vai variar. Os soldados estavam alerta singular, portanto. E quando eu tiver verbo de ligação, como funciona? Toda vez que houver um verbo de ligação e situações como essa que você está vendo aí nos exemplos, perceba que eu tenho as minhas filhas e do outro lado alegria, minha alegria. O que é mais importante? As filhas ou a alegria? A resposta é filhas, pessoas. Então ele vai concordar com esse termo. Então as minhas filhas são minha alegria. E embaixo, eu inverti sua relação. São também, independente do minha alegria ser sujeito, minhas filhas é o termo mais relevante, mais importante. E embaixo, 2 de novembro é ou são 2 de novembro? São, porque concorda com o numeral 2. E embaixo, é ou é claro que nesse caso aí, primeiro singular, então é 1º de abril. E o termo de baixo, dia 2 de novembro. Repara que o numeral está no plural, mas o termo dia está no singular, então nesse caso eu tenho é dia. E quando a gente indica horas, são 2 da tarde, concordando com o numeral plural. Mas no caso de baixo, que é o último caso aí, repara que eu tenho o sujeito relógio. O relógio soou 2 da tarde, certo? Então seria uma situação bem diferente porque eu tenho sujeito, o relógio. Tudo bem? Espero aí que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa interessante e fiquem atentos com as aulas aí que ajudam bastante. Não solucionam o problema e não substituem os exercícios que nós fizemos em sala de aula, mas já ajuda bastante. Valeu, galera. Muito obrigado.